E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, vamos para a nossa revisão de conteúdo já, onde nós falamos na aula 3.1 sobre governo e o quê? Sistemas de governo, não é mesmo? E aí, pessoal, foi boa a aula, né? Nossa, muita informação, muita coisa interessante para a gente entender a sociedade brasileira, entender também as diferenças dos governos que você vê, por exemplo, lá na Europa, que são diferentes aqui da América Latina, do Brasil, né? Então, gente, vamos aqui para a nossa revisão de conteúdo para a gente ver quais foram os assuntos comentados nessa aula 3, né? Vamos lá, então, para a nossa tela. Bom, gente, nossa aula foi sobre governo e sistemas de governo. A gente enfatizou aqui o papel do governo no Estado, como ele é importante, né? Porque o governo ele é um elemento importante para a administração do Estado. Sem o governo não existe, né, administração, porque é ele que vai governar, é ele que vai comandar, é ele que vai liderar, né? E não é representado apenas por uma pessoa, e sim por um grupo, né? O governo é um grupo que comanda o Estado, tá? Outra informação importante, né, que eu falei na aula foi que o governo ele muda, tá? A partir dessa ideia democrática, né, do presidencialismo, parlamentarismo, a gente tem diferenças aí. Então, a gente sabe que o governo ele vai mudar de tempos em tempos. Porém, a figura do Estado, ela não muda, tá? Ela é permanente, tá certo? Bom, gente, o Estado ele é administrado pelo governo, né? Como a gente falou ainda agora. Então, esse grupo de pessoas e que vai administrar o Estado, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande, porque são muitas questões que devem ser consideradas aí para você administrar um Estado. E aí tem estados maiores, a gente, por exemplo, tem territorialmente o Brasil é o maior país da América Latina, né? Então é um país dificílimo, complexo para você administrar. Diferentemente, por exemplo, do Uruguai, que é um país bem menor, com uma população menor, com uma extensão territorial menor e que com certeza não vai ser tão complexo como o Brasil, né? Então a gente tem países maiores, menores, estados que vão ser mais fáceis ou outros mais difíceis de administrar. Por isso o papel do governo é muito importante nesse processo, né? Bom, e aí a gente viu aqui que existem formas, sistemas e regime de governo, né? Então, a gente tem formas de governos mais comuns aqui na América Latina e na Europa, os Estados Unidos, que é a república e a monarquia, certo? Aí a gente tem os sistemas. O sistema de governo ele pode variar na república para o presidencialismo, tá? E para a monarquia, o parlamentarismo. Tanto que nós temos no parlamentarismo duas formas que eu falei para vocês, né? O parlamentarismo absoluto, absolutista, e nós temos, né, a constitucional, onde o parlamento ele é mais importante, ele administra mesmo, ele faz o papel do governo, enquanto o monarca ele vai representar o Estado, ele é o chefe de Estado, né? Nos regimes de governo na República nós temos a democracia, né? E para a monarquia o totalitarismo, certo? Então aí vocês conseguem diferenciar um do outro. Presta atenção nesse quadro aqui, viu, pessoal? Porque vai ajudar vocês a entenderem um pouco o exercício que vocês vão fazer daqui a pouco, tá? Aprendam a identificar formas, sistemas e regime de governo desses dois grandes aí, república e monarquia, para vocês poderem responder, tá certo? Muito bem, então, gente, agora é a hora da atividade. É isso mesmo. Agora é a hora da gente praticar. Chega de blá, blá, blá. A professora já falou demais, né? Agora é a hora que vocês vão parar, vão sentar com calma e vão responder essa atividadezinha, que é bem pequenininha, né, gente? A professora é muito boazinha com vocês. E daqui a pouquinho a gente vai voltar para a correção dessa atividade, tirar as dúvidas e fazer demais comentários, que eu sempre gosto de falar um pouco mais sobre o assunto da aula do momento, tá bom? Então, gente, espero vocês já a gente volta para corrigir, tá bom? Até mais!
E aí, galerinha, voltamos aqui, ó. Você piscou, piscou e a gente já voltou, porque é 15 minutinhos mesmo, né? A gente tem esse tempinho que vocês podem estar fazendo atividade. E aqui nós vamos falar um pouco para vocês, né, da importância que tem de vocês fazerem as atividades, não deixar para fazer, né, o estudo só perto da prova. Tentem realmente participar, porque a disciplina, gente, ela é muito rápida. Então, se vocês não participam, se vocês não levam a sério, se vocês não fazem atividade, vocês vão ter uma série de dificuldades depois na avaliação. Então, a professora aqui, ela quer pedir para vocês, fiquem, façam atividade, levem a sério, converse com seus colegas, né? Converse com os professores, daqui, os professores presenciais, né, que estão aí com vocês dentro da localidade de vocês. Por quê? Para ajudar vocês nas atividades, para vocês terem mais interação, tá? Então, não fique deixando isso para depois, levando a pagode, porque depois, gente, fica mais difícil para recuperar a nota, né? Pois é. E aí, pessoal, vamos lá para a correção? Como é que foi a atividade? Estava fácil, estava difícil? Como é que vocês identificaram aí as diferenças, né? Vamos então para a tela para a gente ver aqui quais foram as perguntinhas, né? Bom, vamos tirar a dúvida, a resolução da nossa atividadezinha. Bom, vamos para a questão 1, né, para a gente entender aí o que está pedindo nessa pergunta. Vamos lá. Levando em conta a diferença doutrinária entre as formas de Estado e formas de governo e regimes de governo, assinale a alternativa que corresponde às formas de governo, né, adotada pela Constituição de 88, né? Qual foi a forma de governo que foi adotada no Brasil depois da redemocratização? Pessoal, vamos ver aqui. Foi a federação? Foi o parlamentarismo? Foi a república? Foi o presidencialismo ou a confederação? E aí, pessoal? Conseguiram lembrar daquele quadro que eu mostrei para vocês? Forma, sistema e regime? Vocês ainda lembram? Pois é, tem tudo a ver com aquele quadro lá. E aí, pessoal, conseguiram identificar qual é a forma de governo? É diferente do sistema de governo, tá? Então, pessoal, vamos aqui para a resposta correta dessa pergunta. Vamos lá? Bom, gente, então é a República. O nosso Estado brasileiro, após a redemocratização, adotou a forma de governo republicana, né? Não o sistema é outro, tá? Então, a forma de governo que nós adotamos para a nossa nação Brasil é a República, ok? República Brasileira. Muito bem. Parabéns aí para quem acertou essa pergunta. Vamos lá. A número 2. Bom, o que a número 2 está pedindo aqui da gente? Vamos lá. Peraí, só um pouquinho. Bom, o Brasil tem adotado o espaço, né, como forma de governo. Assim, a atividade executiva está concentrada na figura do presidente da República, né? Que é, ao mesmo tempo, chefe de governo e chefe de Estado, né? Preencha a lacuna com as alternativas abaixo. Letra A, o socialismo. Letra B, o presidencialismo. A letra C, o parlamentarismo. A letra D, o autoritarismo. Ou a letra E, o nazismo. Bom, algumas aqui a gente já elimina, né? Porque o Brasil não adotou o nazismo, né? Não adotou o socialismo. Apesar de que algumas pessoas ainda defendem, né, que aqui o sistema socialista nunca foi, tá? Nunca foi. Pode ficar despreocupado que eu garanto para vocês que nunca houve sistema socialista aqui. Mas a gente tem outros aí. Autoritarismo também não. Então, assim, só pela característica dessa maneira de organização do governo, você já sabe. Por quê? Existe a figura do chefe de Estado e chefe de governo. Quando essas
duas funções, elas ficam acumuladas em uma só pessoa, a gente tem, então, uma característica desse governo brasileiro, que é o quê? Exatamente, o sistema, né, presidencialista. Nós vivemos sob o sistema do presidencialismo, onde temos eleições para quê? Presidente. A cada 4 anos nós temos eleições para presidente, não é mesmo? Muito bem, pessoal. Então, essa aqui, quem acertou, parabéns. Nós temos o sistema presidencialista, sim? Muito bem. Então, vamos para a perguntinha do Enem, tá? Que é importante, né? Frisando de novo aqui. Professora repetidora de coisas, mas vou repetir. É importante que vocês façam esses exercícios para a gente praticar, não só para as provas de sociologia, gente, como também para as provas do Enem, como também para a própria redação do Enem, porque de vez em quando alguns temas sociais, eles sempre aparecem nas temáticas da redação. Então, tomem cuidado quando vocês ficarem só estudando para exatas, sendo que a nota da redação tem um peso muito grande. Então, vamos lá ter mais atenção, né, com essa questão aí dos conteúdos, tá? Vamos lá, questão 3. Questão 3 diz o seguinte: um povo que depende do governo para se manter vivo é como um cordeiro que depende do lobo, né? A primeira, assim, a princípio a gente já percebe a crítica, né? Que crítica é essa que eles estão fazendo? A crítica da dependência que se estabelece entre o povo e o governo. O governo faz formas, né? Cria formas de fazer com que o povo fique atrelado ao governo, né? Dependente, fica refém. Isso é bom? Não, não é bom, né? Então, o povo muitas vezes é utilizado como massa de manobra de determinados governos para que ele fique dependente, né? Então, assim, a partir dessa análise, desse contexto que foi apresentado acima, pode inferir-se que, vamos lá? Letra A sociedade é independente do governo quando há projetos sociais de transferência de renda? Letra B, o povo não necessita do poder público para resolver os seus problemas da sociedade? Será, pessoal? Vamos lá. Letra C, a permanência da desigualdade social mantém o povo subjugado a um Estado paternalista? O que quer dizer Estado paternalista, pessoal? Vamos lá? Estado paternalista quer dizer um Estado pai, né? Aquele que vai lá, ajuda, né? Um filhinho e tal, como se ele fosse assim uma pessoa dependente, um bebezinho, entendeu? Aí essa é a crítica do Estado paternalista, né? Vamos lá. Letra D. O povo confia em um governo paternalista, pois este é comprometido com o bem-estar social? Será? Será, hein, pessoal? E a letra E. Os benefícios sociais são importantes para o povo viver sem o auxílio governamental? E aí, pessoal, dessas respostas que eu coloquei aqui, que eu li junto com vocês, qual é a que vocês acreditam ser a correta para esta pergunta, tá? Que é uma crítica, né? Como eu disse para vocês, é uma crítica que o povo não deve ficar dependendo do governo, porque senão ele vira um cordeirinho. E o lobo tá ali só esperando para, né, para abocanhar e tirar os direitos do povo. Então, qual é a pergunta, qual é a resposta que mais se adequa a essa questão? Vamos lá? Vamos para a resposta? É a letra C, pessoal. Muito bem. A letra C é o seguinte: a permanência da desigualdade, presta atenção nisso aqui, tá? Na desigualdade, ela faz com que o povo fique subjugado, dependente, tá? Quer dizer, dependente do Estado paternalista, aquele que vai dar o quê? Uma esmolinha, tá? Vai dar uma bolsinha, vai dar um dinheirinho, vai dar, né? Sendo que o ideal não é esse. O ideal é que o povo tenha
as condições necessárias para que ele não fique dependente do governo. Como que a gente vai fazer isso? Né? Como que eu vou fazer o povo não ser dependente? Ah, gente, aí tem que ter muita política pública. Tem que ter anos e anos de trabalho sério para que o nosso Estado brasileiro deixe de ser desigual, pelo menos um pouco, né? Aí quando você diminui a desigualdade, o povo tem mais autonomia, então ele não precisa mais de bolsa, ele não precisa mais de cesta básica, ele não precisa mais estar pegando migalhas, porque ele vai ser tão desenvolvido que ele não vai precisar mais disso. Então a ideia é essa, pessoal, é tirar o povo da dependência, né? Muito bem, pergunta de número 4, a nossa última perguntinha do dia, né? Diz o seguinte, explique o que é república. Vamos lá. República se opõe à forma monárquica. Lembra que eu falei para vocês que a monarquia veio antes da república? Pois é. Então, a monarquia, ela se manifesta, né, como um governo muito autoritário, principalmente a monarquia absolutista. Porque os reis, eles tinham um poder ilimitado, gente. Vocês têm noção de cada coisa que essa galera fez, que chega a dar arrepio. E aí isso foi levando a uma necessidade de mudar esse sistema. Então aí a República surgiu para ser uma alternativa, né, a essas monarquias. Também eles criticam, rejeitam o governo oligárquico e aristocrático, porque também privilegia uma elite, tá? Ela realmente é caracterizada por essa questão da elite. Então, nesse tipo, né, de governo, a gente tem os presidentes, que são eleitos, né? E os primeiros ministros. Então, no sistema democrático, né, moderno, que a gente tem já no Brasil, na América Latina, em vários países, a república tem sido a alternativa mais adequada, por conta de quê? Dessa alternação de poder. A gente tem essa coisa de alternar o poder e ajuda muito a estas pessoas, a esses países, a esses estados a terem um equilíbrio, né? Porque se a gente deixa só na mão de uma pessoa, a gente corre o risco de termos o quê? Um autoritarismo, ou de termos episódios, como já aconteceu no passado na América Latina, e acontece até hoje, de ditaduras, tá? Então, as ditaduras, elas acontecem a partir do momento em que um governante ou um grupo de pessoas que governam o Estado, ele não quer sair do poder. Ele acha que ele tem que ficar ali para sempre. E aí surge o autoritarismo, a perseguição. Ali, naquele momento, a democracia está em risco, né? Tem um livro muito bom, que se eu pudesse indicar para todo mundo ler, é o livro chamado Como as Democracias Morrem. Gente, é um livro maravilhoso, tá? Porque ele ajuda a entender de que maneira, nos dias de hoje, a democracia tem sido ameaçada em várias partes do mundo, tá? Só para vocês terem uma ideia, vários lugares do mundo hoje não tem, né, esse ambiente democrático que a gente precisa ter para ter uma sociedade saudável. Então, pessoal, como as democracias morrem é a minha indicação da aula de hoje para vocês. Tem aí em vários lugares livrarias virtuais para vender, tá bom? Então façam uso, aproveita, né? E leia outras literaturas, tá bom? Bom, gente, nossa aula então termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra então na aula 4 para continuar o nosso conteúdo de sociologia, tá bom? Até mais, gente. Encontro vocês.